Olá! Vamos para a última estrutura de dados que você vai ver dentre as estruturas de dados que servem para você organizar dados na memória. Depois disso, nós vamos ver gerência de arquivos e você vai ver como você vai trabalhar com quantidades muito maiores de dados em arquivos, em disco ou hoje em dia em SSD. Essas técnicas que você vai ver lá na frente, com arquivos em disco, elas vão usar uma combinação de várias das técnicas que nós vimos até agora. Por isso, para você compreender o que vem lá na frente, é importante você entender todas as técnicas que nós vimos até agora, que foram listas, árvores e agora hash. Basicamente, três coisas, né? Só lista tem diversas formas de você fazer, árvore tem diversos modelos e hashing a gente vai ver, que é o assunto de hoje, também tem muitos enfoques diferentes, inclusive alguns bons para disco, outros bons para memória. Então, hashing é uma palavra em inglês, tá? E autores em português de diferentes livros de estruturas de dados, tanto em Portugal quanto aqui, já sugeriram várias outras formas da gente usar esse termo. Está aqui no nosso título da aula de hoje, está entre parênteses, basicamente duas traduções que eu já vi em livros texto, tá? Tabelas de comprovação complementar ou técnica de transformação de chaves. Isso são termos todos muito complicados e são termos que na prática ninguém usa, por isso nós vamos estar nos referenciando à técnica de hashing como hashing. Tá? E o que significa essa palavra? Tá? Originalmente, hash em inglês, tá? To hash something, é você picar algo. Tá? Fazer picado de comida, fazer picado de temperos para colocar dentro de uma comida. Tá? Inclusive, hash em si é picadinho. Se eu procurar na internet, eu encontro um monte de receitas de picadinhos diversos. Tá? Só para vocês associarem alguma coisa que vocês conhecem, aqui tem uma receita de um picadinho à brasileira. Tá? E a ideia é essa. Eu vou pegar um conjunto grande de dados e eu vou picar esse conjunto, tá, em pequenos subconjuntos que aí eu vou indexar individualmente. Essa é a ideia por trás do hashing. Tá? E se vocês associarem a ideia de picadinho, daquele que aparece na sua mesa para você comer, você não vai esquecer esse princípio. Por isso eu trouxe um pouco isso aqui, que pode parecer piada a início, mas eu tenho certeza que daqui a 10 anos vocês vão lembrar disso e não da tabela de comprovação complementar, que é algo que definitivamente a gente não precisa saber com essa nomenclatura. Tá? Bom, para a gente entender então o hash, vamos dar uma olhada primeiro numa recapitulação. Eu falei para vocês que a gente tem três grandes técnicas, né? As outras duas que nós já vimos são listas e árvores. Tá? As listas, elas são simples de implementar, tá? Mas elas têm um problema. Tá? O tempo médio de acesso vai ser n sobre 2, sempre. Tá? Então, se eu tiver uma lista com um conjunto um pouco maior de dados, eu já tenho um problema. Tá? Então, tá, é muito ruim. Lista é bom quando eu tenho pequenas quantidades de dados, tá? Ou, como a gente viu lá na árvore B, serve para eu fazer um segundo nível de organização dentro de um nodo de uma árvore multivia, onde eu organizo uma lista de chaves que tem ali dentro. Tá? Mas para eu armazenar 100 mil dados, 200 mil dados, 1 milhão de dados, uma lista é uma péssima ideia. Tá? A outra é a árvore. A árvore é fantástica porque ela tem um tempo médio de acesso de t igual a log na base g de n, onde g é o grau da árvore. Ou seja, quanto maior o grau da árvore, inclusive melhor ainda essa curva log na base g, porque tanto mais plana a curva vai ser. Tá? Então isso é muito legal. O problema de árvore é que o algoritmo é complicado. Tá? E em disco, as árvores mais comuns, como a árvore AVL, a árvore RB, não funcionam. A árvore B, sim. Tá? Então, a função de hash, ou hash em si, tá,
ele é uma ideia para você usar tanto na memória, a gente vai ver que estruturas de dados, classes prontas que você encontra na maioria das linguagens de programação de alto nível de hoje, como a classe dicionário, por exemplo, que tem um monte de linguagens de programação diferentes, usam hash. E, ao mesmo tempo, em disco, também hash é a solução mais antiga que existe. Tá? O famoso e tradicional ISAN da IBM, eu já citei para vocês lá quando eu falei de árvore B, tá? Ele usa um modelo de hash, que a gente vai ver daqui a pouco qual é esse modelo, e quando a gente estiver vendo lá a gerência de arquivos, nós vamos dar uma olhada de novo nisso. Então, qual é a ideia do hash? Tá? A ideia é que você tem um conjunto grande de dados e você precisa organizar esses dados de uma maneira a ser mais fácil de achar. Ora, uma forma simples é eu ter uma função que me dá um critério de organização. Por exemplo, qual é a primeira letra? Tá. E aí eu organizo isso num conjunto aqui, eu digo em função da primeira letra eu vou botar esses dados aqui em diferentes partes de um grande repositório. E aí eu sei, bom, o nome que eu estou procurando, ele começa com A, então eu vou procurar nos As. Né? Você lembrou de alguma coisa que você já viu? A sua agenda telefônica, por exemplo. Diferente da lista telefônica, que é em ordem alfabética absoluta, a sua agenda telefônica com certeza não é. Porque você vai escrevendo ali, se você ainda usa uma agenda em papel, se não, olhe lá na casa da sua avó, a próxima vez que você for lá, a agenda telefônica que ela usa, ela vai estar lá, é um troço em papel, com inclusive às vezes letrinhas na margem marcadas, onde você divide a agenda em grupos de páginas por letra, e lá dentro os telefones e endereços vão sendo escritos à medida que a pessoa vai conhecendo esses endereços ou vai pegando de algum lugar. Quer dizer, para cada repositório, cada letra, né, você tem uma ordem cronológica de escrita, e se você procura por uma determinada pessoa, sei lá, alguma pessoa chamada Cláudia na letra C, você vai ter que ler todos os endereços que estão dentro da letra C na agenda até achar a Cláudia, porque lá dentro aquilo ali não necessariamente está em ordem. Então, essa é uma ideia que foi usada para se implementar as primeiras aplicações usando hash. A gente já vai chegar lá. Então, para a gente ter uma ideia da visão geral, vamos passar por algumas questões de definição e de requisitos do hash. Tá? Então, o hash é uma forma extremamente simples e fácil de você implementar as coisas. Você já viu, tá? O exemplo mais típico do hash é a agenda telefônica em papel, tá? E permite você armazenar e encontrar coisas rapidamente através de um cálculo simples que você pode fazer em cima de uma chave. Tá? Então, a ideia é que eu vou fazer o quê? Eu vou dividir o meu universo de dados de maneira a organizá-lo em subconjuntos mais gerenciáveis. Aqueles subconjuntos não necessariamente vão estar em alguma ordem. Eles podem estar bagunçados, como é o caso de uma agenda que cronologicamente foi crescendo. Se você pegar a agenda de alguém que usa a mesma agenda de couro lá, com papel, há 30 ou 40 anos, vai estar tudo bagunçado lá dentro. Tá? Mas, pelo menos, eu vou saber onde eu vou achar o Xênio, é na letra X. Tá? Então, esse tipo de coisa já é uma grande ajuda e já dividiu o meu espaço de busca enormemente. Tá? E eu tenho, então, dois conceitos centrais, tá, no hashing. A tabela de hashing, que é uma estrutura que justamente me permite achar, dentro do meu conjunto grande de dados, aonde que está o repositório que deve conter a informação que eu estou procurando, se ela existir. Pode ser que não exista. De repente, na letra Z não vai ter a Zenaide, porque eu nunca escrevi lá o endereço dela. Tá? Mas eu sei que eu tenho que procurar pela Zenaide na parte Z da minha lista, da minha agenda telefônica. Tá? E tem a função de hash, que é justamente o quê? É um método matemático que me permite determinar qual é o repositório
aonde que os dados vão estar. Aí eu uso a minha tabela de hashing para achar o endereço inicial desse repositório. Essa é a ideia. A tabela é uma referência, um índice, tá? E a função é um cálculo que eu faço em cima do dado que eu estou procurando para saber onde é que vai estar a informação associada a ele. Né? Então, basicamente é isso. Um índice, que a gente chama de tabela de hash, e uma função de hash, que é um cálculo matemático que me gera um valor em cima da chave que eu estou procurando ou que eu quero inserir, e que me diz aonde naquela tabela é que eu vou começar a buscar ou um espaço para inserir ou buscar pela informação associada ao dado. Tá? Então, o hash possui, apesar de ser assim simples, né? Eu acho que eu expliquei tudo aqui, o resto agora são detalhes de como a gente implementa. Né? Bem mais fácil do que falar de árvore, por exemplo, onde a definição teórica de árvore não te explica o que é uma árvore e como é que a gente vai ter que fazê-la funcionar. Aqui no hashing, com essa explicaçãozinha, tá, de 2 itens aqui, você já entendeu o negócio, principalmente depois de ter visto aquele desenho na transparência anterior. Muito bem, a gente só tem um conjunto de limitações. Tá? O primeiro deles é, eu não tenho nada parecido com o algoritmo in ordem que eu tenho lá na árvore. Eu não consigo recuperar ou imprimir todos os elementos em ordem, a não ser que eu tenha um conjunto de rotinas de organização adicional que toda vez que eu mexo dentro de um repositório, por exemplo, toda vez que eu boto uma nova entrada na minha letra C da agenda, vai lá, arranca fora todas as páginas, pega e copia todos os dados em ordem alfabética bonitinho e bota de volta. Tá? O exam da IBM fazia isso a intervalos regulares e com isso você tinha também uma função de percurso que era muito simples, você pegava o arquivo inteiro e considerava uma lista e saía percorrendo. Tá? Então, dá para fazer, mas tipicamente não tem. Tá? Essa é uma questão importante. Naquelas linguagens de alto nível que tem classe dicionário, por exemplo, dificilmente você vai conseguir listar tudo que tem num dicionário em ordem, a não ser que você pegue, né, e passe isso para uma outra estrutura de dados que vai ordenando no momento que você faz. Tá? Além disso, operações do tipo maior ou menor elemento, você também não consegue fazer dentro do hash, a não ser que, como eu falei, tenha esses mecanismos adicionais de controle. Tá? O exam, como eu falei, a gente vai discutir lá numa das primeiras aulas de gerenciamento de arquivos. Muito bem, então, voltando àquele nosso exemplo anterior, tá? A função de hash aqui no nosso caso é a pergunta qual é a primeira letra. Essa é a função. Tá? E a nossa tabela é essa daqui. Observem que não tem todas as letras representadas. Significa o quê? O que começa com A, B, C, D, E, F, G, H e I vai estar no repositório indexado pela letra A aqui. O que começa em J ou outras letras até uma letra antes do M, vai estar no repositório indexado pelo J e assim por diante. Então essa é uma vantagem, inclusive, que a gente tem no hash. Tá? Eu não preciso ter uma função densa. Ela não precisa mapear todos os valores. Basta que ela mapeie valores que são chave e que dividem o meu conjunto em subconjuntos mais ou menos iguais. A gente já vai discutir isso. Tá? Essa questão da divisão em subconjuntos mais ou menos iguais, ela é extremamente importante. Se isso não acontecer, tá? A gente tem a mesma situação lá que eu tinha mostrado para vocês na árvore binária que degenera e vira uma lista. Tá? A função... Se eu tiver uma função de hash que não divide o meu conjunto de chaves em subconjuntos mais ou menos de tamanho igual, o meu hash aqui também vai degenerar e virar uma coisa extremamente imprática, com algum repositório tendo uma montanha de dados e outro repositório bem poucos. Tá? Então, vamos formalizar isso. Tá? Então, a ideia geral é, se eu possuo um universo de dados classificados por chave, tá? Eu posso, primeiro, criar um critério simples para dividir esse universo em subconjuntos com base em alguma qualidade do universo de chaves. Ali a gente viu um exemplo, que é a primeira letra do nome.
A primeira letra do nome é um exemplo ruim. Tá? Existem muitos nomes, pelo menos em português, com RS. Existe praticamente ninguém com ZX. Tá? E por aí vai. Então, essa função, você tem que escolhê-la com muito cuidado e a gente vai discutir isso. Nós vamos ver os 4 principais critérios para você montar uma função, lá na frente um pouco, nessa aula de hoje ainda. Tá? Mas, por enquanto, abstraia disso. Eu tenho alguma propriedade matemática do meu dado que eu uso para dividir o meu universo de chaves em conjuntos. Tá? Eu preciso saber qual o subconjunto eu vou procurar ou colocar uma chave, e aí o desenho anterior eu acho que deixou isso muito claro, tá? E eu preciso gerenciar esses subconjuntos por algum método simples. Tá? O método mais simples que existe é busca sequencial. Tá? Eu divido o meu universo em, sei lá, 40 subuniversos, e aí em cada um desses, que eu chamo de repositório, tá? Eu vou procurar sequencialmente porque eu posso me permitir deixar tudo bagunçado lá dentro. Tá? Então, a gente já vai discutir a complexidade desse enfoque, tá? Mas você já deve estar imaginando qual é. Tá? É bem fácil a gente calcular a complexidade de um hash. Tá? Então, vamos olhar os requisitos antes da gente entrar em mais detalhes aqui. Né? A gente viu essa introdução básica, agora vamos ver os requisitos. Tá? Eu preciso de, primeiro, saber quantos subconjuntos eu quero. E isso é uma coisa que é dependente do tamanho do meu conjunto de dados. Se eu espero ter 1000 dados, eu posso fazer uma função de hash simplinha aí que divide isso em 10 subconjuntos. Vai ter 100 elementos em cada um, tá bom, né? Procurar sequencialmente dentro de 100 elementos. Tá? Ou eu tenho 1 bilhão de dados. Eventualmente eu preciso aí uma função de hash. Tá? Se eu quiser dividir 1 bilhão em conjuntos de 100 dados, eu vou precisar de uma função muito boa, tá? Ou mais complexa. Ou será que eu preciso dividir em conjuntos de 100 dados? Isso tem que ser analisado e é um problema em cada uma das situações. E você precisa saber o que você quer antes de escolher a sua função. Isso é uma característica no hash que é diferente do que a gente viu até agora. Tá? Na árvore B ou na árvore AVL, tá? Não fazia muita diferença. Tá? Na memória, tá? O meu log base 2 de n que a árvore AVL me dá é tão bom, tá? Que eu não tenho que me preocupar com isso. E em disco, na árvore B, tá? Eu posso aumentar, tá? A minha ordem t, e aumentando a minha ordem t, eu vou achatar o crescimento da minha curva de busca, tá? E com isso eu também tenho um bom valor. Então, na árvore B já a gente tinha um jeito de parametrizar, tá? O mecanismo de indexação em função do tamanho do universo de dados. Aqui, no hash, a coisa é mais sensível, vocês vão ver, tá? E eu preciso tomar mais cuidado na hora de fazer essa parametrização, mas a gente já vai chegar lá. Tá? Eu preciso criar uma regra de cálculo que me diga, dada uma chave, por exemplo, o nome de uma pessoa, tá? Qual é o subconjunto aonde que eu provavelmente vou achar essa pessoa se ela estiver dentro do meu universo de dados. Tá? Isso é a função de hash. Tá? E eu preciso ter um índice que me permita encontrar o início do subconjunto certo depois de calcular o hash. Tá? Eu calculo o hash me dá um número, esse número é uma posição numa tabela, e nessa tabela lá está armazenado um endereço, ou um ponteiro para uma lista, ou sei lá o que, aonde eu vou procurar por essa informação. Tá? Essa é a ideia. Tá? Então, a tabela de hash ela é um proxy para eu ir da minha chave para o lugar aonde vai estar a informação associada a essa chave. Tá? E eu preciso ter uma estrutura de dados onde que eu vou botar essas coisas todas. Tá? E aí a gente pode ter duas filosofias para trabalhar isso. E olha que a nomenclatura dessas filosofias ela cria uma confusão dos diabos, então preste atenção. Tá? Existe uma técnica que é a mais antiga delas, tá? Porque ela é boa para trabalhar com discos lentos. Tá? Ela é o hashing fechado, tá? Que também é chamado de hashing de endereçamento aberto. Tome cuidado com isso. Endereçamento aberto é
quando eu tenho um hashing que é fechado, ou seja, eu tenho um conjunto de dados de tamanho fixo que não pode mudar e eu só vou procurar ali dentro. A gente já vai ver isso, tá? Ou o hashing aberto ou encadeado, que é o mais intuitivo, funciona bem na memória, mas se eu trabalhar em disco eu tenho que tomar alguns cuidados que a gente vai discutir lá quando a gente estiver falando de multilista, tá? Que é a nossa segunda aula de gerência de arquivos. Muito bem. Tá? Então, isso aqui necessita exemplos e a gente já vai dar exemplos para vocês. Tá? Por enquanto, tente manter essas questões aqui na cabeça. Tá? A questão do hashing fechado e hashing aberto, e de que o hashing fechado corresponde ao hashing de endereçamento aberto, isso pode ser uma pegadinha, numa questão de prova, cuidado. Tá? A gente já vai mostrar com exemplos e aí você vai entender o que eu estou falando. Tá? Por enquanto, só mantenha isso lá atrás na sua cabeça e vamos olhar aqui em algumas definições de nomenclatura. Isso é importante. Né? Cada área das estruturas de dados, além do fato de que elas têm metáforas, tá? A gente acabou de criar uma metáfora para o hashing, o picadinho de carne que você vai comer no RU algum dia desses, tá? Quando o RU voltar a funcionar depois da pandemia. Tá? A gente também tem nomenclaturas associadas a cada uma das áreas. Então, no hashing, a gente tem uma nomenclatura muito específica e tem nomes típicos de variáveis que a gente normalmente associa a esses conceitos. Então, o tamanho do meu universo de dados, tá? Ele é dado sempre por N. Isso é típico. Tá? Agora, aqui, a gente usa B como depósito ou repositório de dados. Você vai ver as duas palavras, tá? Em diferentes exemplares da literatura de estrutura de dados em português. Tá? Eu uso aqui depósitos nesse texto aqui, apesar de eu estar falando de repositório até agora. As duas coisas são sinônimos. Tá? O que é um depósito ou um repositório? É um pedaço do meu universo de dados. Na verdade, é mais do que isso. É um espaço de armazenamento onde eu guardo um pedaço do meu universo de dados e que, dependendo da estratégia de armazenamento que eu uso, tem mais um pedaço vazio lá dentro. Tá? Isso é importante. Tá? A capacidade de cada depósito dada por S é justamente a cardinalidade dos dados ali dentro. Quanto dado eu consigo enfiar naquele depósito. Tá? Isso é importante. Tá? Alguns modelos usam espaço infinito, outros modelos trabalham com espaço finito e isso aqui é importante. Tá? A cardinalidade do domínio de chaves é quantas chaves podem existir. É uma questão importante. Quantos CPFs válidos existem? Tá? Eu preciso saber disso, por exemplo, ao criar uma função de hash para CPF. Tá? Aqui é uma coisa interessante. A gente tem uma definição que é a densidade identificadora. Tá? O que é isso? Tá? É o quanto que o meu universo de dados cobre a quantidade de dados teoricamente possível de existir. Tá? Então, por exemplo, tá? Num arquivo com os funcionários de uma empresa onde eu preciso ter o CPF, se eu usar o CPF como chave, a minha empresa, sei lá, tem 40, 50 ou 1000 funcionários, tá? A densidade identificadora vai ser bem baixa, porque existe muito mais CPFs do que 1000. Né? E aí ainda existem muitos que são possíveis, mas que nunca foram criados. Então, isso é importante porque, nesse caso, o meu problema de colisão, quer dizer, o meu problema de eu amontoar mesmos valores num repositório, etc., ele praticamente não existe. Tá? Em outras áreas, tá? Eu tenho um problema, tá? Porque, eventualmente, eu vou ter lá um repositório e eu vou enfiar um monte de dados lá e eu preciso buscar muito na hora de achar. Então, a gente tem que tomar um cuidado. Eu vou dar uns exemplos para você daqui a pouco. E a próxima questão, que é bem importante, é o meu alfa. Tá? Principalmente quando a gente fala, tá, de hashing fechado. A gente já vai ver. Tá? A densidade de carga, tá, é o tamanho do meu universo de dados dividido por o quê? Pelo número de subconjuntos multiplicado pela carga de cada depósito. Ou seja, eu tenho lá
um repositório ou depósito de dados onde cabem 1000 dados. Eu tenho 20 repositórios de dados porque a minha função de hash divide o meu universo de dados em 20. Então, se cabe 1000 e eu tenho 20, eu tenho espaço para 20.000 dados ali dentro. Tá? Se o meu universo contém 1 milhão de dados, não vai caber ali dentro. Né? Então, essa questão é importante e é um parâmetro na hora da gente definir um hash. Quando eu tenho um hash, em princípio, que usa um espaço limitado. A gente já vai ver. Tá? Eu vou voltar a isso, a discutir essa questão aqui. Tá? Certo? Então, isso aqui é importante para o hashing fechado, o hashing de endereçamento aberto, né? E a gente vai voltar para isso depois. Tá? Muito bem. Tá? Então, como eu falei para vocês, tá? O hashing fechado ele não é a forma mais intuitiva, apesar de ser a mais tradicional. Tá? Então, por isso a gente vai inverter um pouco a cronologia e eu vou começar com o hashing de encadeamento separado, tá? Ou hashing aberto. Porque esse é mais fácil, né? É o que a sua classe dicionário da sua linguagem de programação provavelmente vai estar usando, tá? E é simples da gente ver. Tá? Em inglês isso se chama Separate Chain Hashing. Tá? E nós vamos dar uma olhada aqui. Tá? E como eu falei para vocês, a forma é intuitiva para nós. Tá? Se você pegar aqui linguagens de programação antigas como COBOL, Fortran, que não tinha um ponteiro, né? Onde a gente tinha que viver num universo diferente, tá? Isso aqui é tão longe da realidade que as pessoas nem imaginavam isso dessa forma, tá? E por isso que também existiam outras formas de armazenamento em sistemas de bancos de dados antigos que usavam o ISAM, por exemplo. Tá? Então, qual é a ideia do hashing aberto? Tá? Eu tenho uma tabela com B entradas. Cada uma destas entradas ela é uma cabeça de lista, bem simples. Tá? E para uma lista que vai me representar aquele conjunto BI. Tá? Então, a partir da chave, a gente calcula qual é a entrada da tabela que vai ser a cabeça de lista que me interessa. Tá? E aí eu uso uma técnica qualquer para pesquisa dentro desse conjunto B. Tipicamente busca sequencial. E a gente pode usar qualquer outra coisa para representar esses B1. BI, por exemplo, pode ser uma árvore também, não precisa necessariamente ser uma lista. Tá? Então, a gente vai ver que existem modelos, tá? O VISAM, por exemplo, que foi uma evolução do ISAM na IBM, que usam árvores. Tá? Normalmente, quando a gente trabalha com hash em memória, a gente usa uma coisa bem simples, tá? Porque tipicamente a gente vai trabalhar com conjuntos de dados pequenos e se a gente precisar de coisas mais complexas, a gente pode encadear hashes. Tá? Isso é uma coisa que o ISAM fazia, tá? Onde você tinha uma função de hash, onde você caía o quê? Você caía em diferentes outros hashes que faziam mais uma subdivisão e aí você caía, por exemplo, em repositórios sequenciais. Então essa é uma possibilidade que também existe, você criar mais níveis. Tá? Muito bem, então aqui está o nosso exemplo mais básico. Tá? Eu tenho o que aqui? Eu tenho simplesmente uma lista bem comum, bem simples aqui. Tá? E dentro dessa lista, que é uma lista em vetor nesse exemplo, tá? Eu tenho uma cabeça de lista para listas encadeadas. Com isso eu tenho que, primeiro, o meu tamanho de cada B, de cada repositório, que é uma lista encadeada, é ilimitado. Tá? Eu não tenho problema, mas isso aqui é uma estrutura de hash que cresce indefinidamente. Tá? Isso é muito prático e muito bom. Tá? Ao mesmo tempo, como eu tenho uma lista com vetor, tá? Que é a minha entrada básica, na verdade eu nem preciso tratar isso como lista com vetor. Nessa situação aqui, a função de hash vai me dizer exatamente aonde no vetor que eu vou bater. Eu nem procuro dentro do vetor, eu só vou procurar dentro da lista. Então, isso aqui é prático porque eu pego o quê? Em um passo só, eu divido o meu universo de dados, nesse caso aqui por 10, e eu vou procurar só em 1/10 do conjunto de dados, e aí, nesse 1/10, eu vou ter um tempo de busca t igual a n sobre 2. Então, eu pego o tamanho de B, tá? E
divido por 2 e esse é meu tempo médio de busca aqui. O tempo médio ali foi 1, que foi o tempo de calcular esse hash. Se o cálculo da função de hash é complicado, aí a coisa muda de figura. Né? A gente já vai fazer uma análise de complexidade e aí vocês vão entender. Tá? Uma forma mais flexível de eu trabalhar com isso, tá, é eu trabalhar com uma multilista. Na memória fica assim, aonde eu tenho uma lista primária, que é a lista das cabeças de lista, e cada cabeça de lista dessas, por sua vez, aponta para uma lista. Qual é a vantagem disso daqui? Eu posso subdividir essa lista primária se, por exemplo, a minha quantidade de dados começar a crescer muito. A gente tem mais flexibilidade. Na memória, isso aqui é fácil de implementar, não é nada complexo. E a gente vai ver que a multilista é uma técnica de gerência de arquivos. Uma técnica relativamente flexível, mas não necessariamente a mais eficiente. Quando a gente for ver lá a gerência de arquivos com chaves secundárias, então a multilista é boa para chave secundária, a gente não viu chave secundária ainda, até agora nós estamos falando só de chaves primárias, a gente vai ver que existe uma coisa chamada lista invertida que é bem mais eficiente. Mas a gente vai chegar lá no momento apropriado. Tá? Então, o outro modelo de hashing, o hashing fechado ou de endereçamento aberto, cuidado que isso pode ser uma pegadinha em alguma prova que você vir a fazer, tá? Tem uma estrutura de dados única, é um listão dividido em pedaços. Tá? Então não necessita de ponteiros. Tá? Como eu falei para vocês antes, antigamente era muito usada, tá? Adequada para implementação em disco, né? O ISAN é o melhor exemplo, mas tem outros tipos de sistemas de gerência de arquivos que usam isso também. Tá? E é o que é? É uma tabela dividida em partes de tamanho igual, que são os repositórios. Tá? Cada repositório é examinado sequencialmente na busca por uma chave. Tá? Aqui tem uma questão interessante. O algoritmo de busca, se ele não achou algo que eu estou procurando no repositório e aquele repositório está cheio, tá? Ele vai pular para o próximo repositório, mesmo que aquele seja o repositório de uma outra chave. Porque o meu algoritmo aqui funciona assim. O meu repositório entupiu, eu tenho um novo dado para inserir, eu vou continuar andando até eu achar um espaço vago, nem que eu ande mais 5 repositórios para conseguir achar, e é lá que eu vou colocar o novo dado. Isso não ajuda na eficiência. E o ISAN tinha uma técnica de consertar isso, que eram os famosos ajustes que se fazia aos domingos nos CPDs, aonde parava tudo, e se ficava reconstruindo tabelas de índices e reconstruindo repositórios. Tá? Mas isso a gente vai falar no momento adequado. Tá? Então, existe um termo para repositório cheio, estouro. Tá? E aí eu vou mostrar para você, daqui a pouquinho, um exemplo de como é que a gente fazia isso. Tá? Então, aqui nós temos um exemplo típico de um arquivo, tá? Com hash de endereçamento aberto ou hash fechado. Tá? Por que ele é chamado de hash fechado? Porque o tamanho é fixo. Tá? Eu acabo aqui, e você está vendo aqui, tem alguns espaços vazios lá no meio. Tá? Esses são os espaços que eu ainda posso encher. Tá? Cada repositório tem mais ou menos o mesmo tamanho, e eu tenho ainda uma área aqui embaixo, que é a minha área de overflow, área de store. Tá? Mas eu consigo ainda encher coisas aqui pelo meio. Então, qual é a ideia para isso? Vamos pegar 2 exemplos. O primeiro é a inserção do 60. Tá? Então, vamos supor, eu quero inserir o 60. O 60, a função de hash que eu estou pegando aqui é módulo 10, ou seja, o resto da divisão por 10. Tá? Então, eu vou pegar o quê? Eu vou pegar o último dígito do número. Não é uma função de hash ruim. Tá? Se eu tenho números distribuídos randomicamente, pegar o último dígito pode ser legal. Tá? Obviamente vai me dar só 10 repositórios, mas tudo bem. Nesse caso aqui, eu queria inserir o 60. Tá? Observem, tá? Que lá em cima o repositório do 0 está cheio. Então, o que eu faço? Eu continuo, eu peguei 60, dividi por 10, peguei o resto, que é 0,
isso significa que eu vou pular para o repositório 0. O repositório 0 eu percorro até achar um espaço vazio. Não achei, está cheio. Eu continuo percorrendo. A vantagem de eu ter um tripão de dados é que eu posso simplesmente continuar e ignorar que a hora que eu cheguei no 11, na verdade eu estou num outro repositório. Tá? E aí eu achei um espaço vazio lá onde coube o 60, que é depois de 51, e eu coloco o 60 lá. Tá? Então, observem agora como é que eu procuro o 60 nesse tipo de repositório. Eu faço a mesma coisa, eu digo, estou procurando os dados associados ao 60. Vou dividir o 60 por 10, pego o resto que é 0 e vou procurar aqui, no primeiro repositório. E eu vou procurando até o quê? Até eu encontrar ou até eu achar um espaço vazio. São as duas condições de parada. Né? Então, suponha que eu estou procurando o 70. Quando é que eu paro procurando o 70 nesse exemplo aqui? Né? Eu vou parar o quê? Eu vou parar quando eu chegar no espaço vazio depois de 60. Tá? Porque eu não encontrei o 70, mas eu encontrei um espaço vazio. Quer dizer, não pode ter 70 aí. Tá? Por exemplo, uma outra situação. Tá? Eu quero incluir o 233 e o 333 e o 4 e o 14 ainda não tinham sido inclusos. Tá? O repositório do 4 estava vazio. Então eu divido 233 por 10, pego o resto, que é 3, e eu vou lá no repositório 3. Está cheio. Primeiro espaço vazio é a primeira posição do repositório 4, é lá que eu coloco. 333, segunda posição do repositório 4. E agora eu quero inserir o 4 e o 14 aqui embaixo. Eu entro, primeira posição está cheia, segunda posição está cheia, terceira posição está vazia, boto o 4 lá. A mesma coisa para o 14. Então, aqui a gente tem uma situação estranha, porque o repositório do 4 começa com dados que não são dele. Tá? Então, isso é uma coisa comum de acontecer. Tá? E o meu critério de busca, o meu critério de parada sempre é esse. Eu vou parar quando eu acho algo vazio. Tá? Então, como eu falei, essa situação da gente entupir um repositório e simplesmente caminhar adiante para o próximo, ele tem uma grande vantagem. O algoritmo é muito simples. É um algoritmo de busca sequencial que bota o dado no primeiro lugar vazio que encontrou. Enfim. Como é que a gente faz para apagar dado? Tá? Todo repositório aqui tem um flag de apagado. Então, quando eu apago alguma coisa, eu simplesmente marco como apagado. E quando eu vou inserir um novo dado, se eu achar um lugar onde apagaram um, eu vou colocar ali. Se não, eu coloco aonde está em branco. Tá? Essa é uma questão importante. O meu gerenciamento de deleção é marcar como deletado, mais nada. Tá? Muito bem. Então, essa questão dos repositórios entupidos, tá, é o que torna muito importante o meu cálculo do alfa aqui. Tá? Se o alfa é muito alto, ou seja, se a probabilidade de eu entupir um repositório é muito alta, tá, essa estrutura de dados ela muito rapidamente fica ineficiente. Se o meu alfa é muito baixo, ou seja, tá, se isso aqui está muito esparsamente povoado, o que vai acontecer? Tá? Eu vou fazer buscas e buscas aqui por coisas, eu vou percorrer muita coisa vazia, tá? Eu vou gastar um monte de espaço que eu não uso para nada, também é ineficiente. Então, essa é a grande desvantagem que a gente tem aqui, tá? É o fato de que eu preciso calcular o meu alfa legal para eu ter bastante espaço. A gente sugere tipicamente 20 a 25% de espaço em média vazio, sempre. Tá? E quando isso não dá, a gente copia isso aqui para uma nova estrutura de dados, abrindo mais espaço, quer dizer, eu aumento o tamanho de cada B. Essa é a forma de abrir espaço num hash fechado. É eu pegar a estrutura inteira e eu copiar para um novo, abrindo mais espaço. Tá? Tá? E a gente tem que ficar monitorando isso sempre. Porque imagina assim, ó, eu enchi todos esses repositórios, mas eu quero inserir algo com zero. Se eu inserir o zero lá no final, o que acontece? Isso aqui virou busca sequencial, da pior espécie possível, tá? Onde está tudo fora de ordem. Então, esse é um risco que a gente corre com esse tipo de hash e é um problema, tá,
que acontecia com sistemas como o ISAN, etc., onde se foi desenvolvendo técnicas para melhorar, né? Mas ainda assim, isso aqui não é a melhor das soluções. É legal porque o algoritmo é trivialmente simples, né? E a gente pode implementar isso aqui em disco como um único arquivo sequencial. Tá? A vantagem de eu ter um arquivo sequencial em disco, né, é que a leitura sequencial no disco sempre é mais rápida do que leitura randômica. A gente vai discutir isso lá na primeira aula de gerenciamento de arquivos. Muito bem. Então, vamos finalmente chegar ao ponto da complexidade. Eu estava falando até agora de eficiência e ineficiência, mas a gente não formalizou essas questões. Vamos tentar formalizar isso aqui agora, tá? Então, o hash é uma técnica que tem complexidade linear. Como a gente viu, complexidade linear pode ser muito ruim. Mas complexidade linear também pode ser muito bom se eu tenho um controle, né, do que? Do denominador daquilo que divide o meu n. Se eu tenho um controle sobre esse denominador, eu posso fazer estruturas de dados que dentro de uma faixa de n's são bem eficientes. E essa é a ideia do hash. Tá? Então, principalmente se eu puder parametrizar a minha função de hash para eu mudar esse denominador à medida que o meu n vai crescendo ou diminuindo. Aí fica melhor ainda. Tá? Então, do que depende a complexidade do hash? Primeiro, vai depender do tempo para calcular a função de hash. Tipicamente, as funções de hash são coisas bem simples. Às vezes, a gente faz bit shifting. Tá? Aí é bem trivial. Tá? São operações que, a nível de a nível de ciclos de máquina, são muito rápidas. Tá? Então, a complexidade normalmente é baixa. Mas pode ter também situações onde você tem um conjunto de dados grande e você tem que calcular uma função complexa em cima disso. Aí você vai ter um valor lá que você vai adicionar a essa complexidade. Mas tipicamente a gente considera a complexidade da função de hash como 1. Tá? Segundo, o tempo para encontrar o início do depósito indicado na função de hash. Quando eu trabalho, por exemplo, tá, no hashing aberto, tá, com um vetor, o meu tempo é 1. Porque é o valor dado pela função de hash que me dá a posição no vetor. É trivial. Se eu trabalho com uma lista, vai ser o quê? Vai ser B dividido por 2, o tempo médio. Também é baixo ainda. Tá? E por último, o tempo para encontrar a chave procurada dentro do depósito. E como a gente viu lá no hashing fechado ou de endereçamento aberto, pode ser que eu tenha que procurar por 2, 3 ou 4 depósitos antes de encontrar a chave que eu estava procurando. Quando os depósitos começam a encher, eu tenho muita colisão de chave. Tá? Então, esse é o principal fator, na verdade. Tá? Como eu tipicamente vou fazer busca sequencial dentro de um depósito, tá? À medida que o depósito fica maior, tá? A minha complexidade deteriora rapidamente. E se os meus depósitos têm tamanho diferente, muito diferente, também a minha performance vai deteriorar rapidamente. Tá? Uma forma de resolver isso é fazer cada repositório ser uma árvore. Aí você passa a ter o quê? Com uma boa função de hash, você pega de cara e divide e reduz o seu espaço de busca, sei lá, a 1/40avos, 1/100avos, ou sei lá o que do total. E a partir dali, você tem uma curva log, né, que também é muito boa na busca. Então, essa também é uma forma de você trabalhar. Tá? E como eu falei para você, essa complexidade é diferente. Quando a gente trabalha, tá, no hashing aberto, tá, é fácil de calcular, tá, porque eu tenho lá o tamanho do meu B. Se o meu B é dividido mais ou menos por igual, tá, eu consigo determinar o quanto que a complexidade vai aumentar à medida que vão crescendo cada uma daquelas listas encadeadas. Tá? No hash fechado, tudo depende se eu parametrizei ele para entupir ou não. Tá? Muito bem. Então, vamos agora às vantagens e desvantagens. Tá?
Quais são as vantagens? A primeira, sem dúvida, hash é simples. Tá? De todas as técnicas que você viu até agora, tá? Essa aqui é a primeira aonde lá, nas primeiras transparências, você entendeu tudo, o resto é só detalhe. Tá? Então isso é um ponto a favor. O outro ponto a favor é a escalabilidade. Eu tenho que ter uma função de hash flexível, mas isso também não é difícil de fazer. E à medida que o meu conjunto de dados cresce, eu posso fazer sempre um hash que é adequado ao tamanho do meu conjunto de dados. A mesma coisa, eu vou planejar uma nova solução para um novo problema. Né? Da mesma maneira, eu consigo encontrar uma função de hash que é adequada para aquele problema. Tá? Isso também é legal. Apesar de ter complexidade linear, hash é eficiente para n's grandes. Por quê? Eu posso pegar uma função de hash que divide o meu universo, tá, em 1 milhão avos, se eu quiser. Vamos supor, eu tenho 5 bilhões de dados. Tá? Se eu dividir em 1 milhão de avos, eu ainda assim vou ter 5.000 dados em média em cada repositório. Bem, mas com um único passo eu fiz essa divisão. Então é possível. Tá? Não é um problema. Tá? Determinar a função de hash é um pequeno exercício de matemática, né? E ele normalmente é fácil de fazer e a gente vai ajudar você daqui a pouco falando das 4 técnicas básicas. Tá? E a outra vantagem é que, assim, né, ao contrário de o que eu tenho que fazer com árvores e outras coisas para levá-los do campo da memória para o campo do arquivo, o hash é imediato. Tá? O que eu visualizo como estrutura de dados na memória, eu posso usar desse mesmo jeito como estrutura de dados em arquivo. Então, isso também torna fácil eu fazer muitas coisas. Tá? E é uma outra vantagem que eu tenho. Tá? E quais são as desvantagens? Bom, a primeira delas e a mais óbvia é essa dependência da escolha da função de hash por 2 razões. Tá? Primeiro, tá, é que a minha função de hash ela tem que dividir o meu universo de dados num conjunto gerenciável de num conjunto de repositórios que tem um tamanho gerenciável, porque senão deteriora. E a segunda questão que é importante, tá, é que essa função, tá, ela tem que dividi-los em conjuntos de dados de um tamanho mais ou menos igual. A gente já vai voltar a falar dessa questão, porque essa é uma questão bem importante. Tá? E o tempo médio de acesso, ele sempre só existe dentro de uma faixa. Tá? Se por alguma razão o meu conjunto de dados ele encolhe muito, eu vou estar desperdiçando tempo numa função de hash muito detalhada, onde cada repositório só tem 2, 3 dados. Tá? Se o meu conjunto de dados cresce muito, tá, eu tenho muita colisão, ou eu tenho conjuntos de dados muito grandes, tá, muito rapidamente a minha performance deteriora. Então, o ideal é ou você trabalhar, para você usar hash de uma maneira interessante, ou você trabalhar, tá, com um conjunto de dados que você sabe que ele vai sempre oscilar dentro de uma faixa de tamanhos, e aí eu uso uma implementação muito simples e que não precisa ser flexível, ou eu prevejo, dentro do meu modelo, de que se o conjunto de dados começa a crescer muito, a minha função de hash se altera para refletir isso e começa a criar mais depósitos e, inclusive, reorganiza dados entre depósitos. Isso significa que o seu sistema tem que parar um instante para fazer essa reorganização antes de poder continuar. Tá? Em sistemas que precisam estar 24/7 no ar, isso já não é uma opção muito boa. Tá? Muito bem. E a função de hash, então? Esse é o ponto central. Tá? A questão da tabela de hash é uma coisa que a gente nem discute muito, tá? Porque ela se baseia em 2 ou 3 decisões de bom senso. O que você vai fazer? Se você vai trabalhar com uma lista em vetor, se você vai trabalhar com uma lista encadeada, ou o que você vai fazer. A função de hash, porém, ela é importante. E essa a gente discute um pouco mais em detalhes. Porque a função de hash, ela faz o quê? Ela é um mapeamento. Tá? Ela é um mapeamento, o quê? Do seu universo de chaves K grande
tá? Num conjunto, numa lista de repositórios, do repositório 1 ao repositório B, que a gente colocou ali. Tá? Aonde K é o conjunto das chaves que eu vou ter no meu universo, ou de todas as chaves possíveis. Tá? Então, tá? O importante é que a minha função de hash, esse principal requisito, deve dividir esse meu universo de chaves em um subconjunto em B subconjuntos do mesmo tamanho, de preferência. Tá? E aí a gente já viu que, tá? Aquele nosso exemplo lá no início, da primeira letra do nome, por exemplo, é um exemplo bem ruim. Tá? É só você pensar em nomes em português, por exemplo, e você vai ver que Ricardos, Robertos, Rodrigos existem aos montes. Tá? Nomes com S também existem bastante. Tá? E tem nomes que praticamente nunca ocorrem. Quantos nomes você conhece com Q? Eu lembro de um Quênio agora. Tá? Com X, a Xênia, o Xisto. Com Z, os Zósimos, Ziraldo e o Zênio. Tá? Então, são nomes incomuns. Tá? Nomes comuns vão cair com determinadas letras. Então, é uma péssima ideia. Tá? Primeira letra do alfabeto não é uma função de hash que reflete a distribuição do tipo de dado nome próprio. Tá? Você precisa achar alguma outra coisa. Tá? Então, a questão muito importante é essa. Tá? A função de hash, tá? Ela tem que ter o quê? Ela tem que fazer com que a probabilidade de uma chave qualquer cair em um dos determinados conjuntos seja uniforme. Tá? Então, ela tem que me mapear as chaves nos conjuntos, nos repositórios, com distribuição uniforme de probabilidade. Tá? Se você não lembra mais o que é distribuição uniforme, dê uma revisada lá na sua disciplina de probabilidade estatística. Tá? Mas essa é uma questão importante aqui. Tá? Se eu não posso garantir distribuição uniforme, o meu hash é ineficiente. Tá? E aí a gente vai ver daqui a pouco, tem truques para você pegar dados que você não conhece, não sabe qual é a distribuição que eles têm, tá? E forçá-los a cair numa função de hash com distribuição uniforme. Tá? Então, tá? Então, se não houver isso, a tabela de hash pode facilmente degenerar. Tá? E o pior caso de degeneração, comparável àquele caso da árvore que virou lista, tá? É o caso onde todas as chaves estão num único repositório. Tá? Sei lá, eu fui parar numa sociedade onde a cultura dita que o nome de todo mundo tem que começar com X. Me dei mal se usei a primeira letra. Né? Então, tá? A gente tem essa situação e ela é importante de ser considerada. Quer dizer, antes de você montar qualquer função de hash, você tem que sentar e fazer uma boa análise de dados do seu universo de chaves para você entender como é que eles se comportam. Tá? Eventualmente, se o seu problema, se você tem questões de performance que são um requisito muito importante, vale a pena você fazer uma análise estatística do seu universo de dados. Tá? Então, aqui é o resumo, como eu falei antes, a primeira letra é uma péssima ideia. Tá? Então, tá? Dentro dessa ideia, tá? É que a gente vai ter basicamente 4 principais tipos de função de hash. Tá? A primeira a gente chama de divisão, a segunda é o meio do quadrado, a terceira é o folding ou sanfonamento ou desdobramento, e por último, o no-nonsense de eu sentar e fazer uma análise de dígitos. Tá? Então, vamos dar uma olhada nisso. Além disso ainda, se eu tiver, tá, situações onde eu preciso fazer o hashing sobre uma composição de elementos, tá, isso pode se tornar mais complexo ou mais simples, porque às vezes essa composição de elementos já me dá uma certa randomicidade aí na minha chave. Tá? Muito bem. Então, o tipo 1, a divisão. Tá? Normalmente, quando eu tenho uma estrutura de dados que me gera um hash automático, tá? Como
a entrementes famigerada classe dicionário que eu cito aí, de várias linguagens de alto nível, tá? A gente usa a divisão. Com a divisão eu consigo, tá, gerar uma função de hash automaticamente, que normalmente é boa que chega. Qual é a ideia da função de hash? Tá? É eu pegar o resto da divisão da chave por algum número. Tá? Esse número, tá, é o quê? É um número que vai me dizer quantos repositórios eu quero. Se eu quero 10 repositórios, eu vou pegar o resto da divisão por 10. Tá? Se eu quero 50 repositórios, eu vou pegar o resto da divisão por 50. Tá? Da onde vem esse número? Vem de uma estimativa de qual é o tamanho dos meus dados e de qual é, tá, a eficiência com que eu quero acessar esses dados. Tá? Se eu digo eu posso ser lento, eu posso fazer uma tabelinha de hash pequena e pegar um n pequeno. Tá? Se não, eu pego um valor grande. Tá? Muito bem. Aqui no nosso cálculo, o termo +1 é para o fato de que eu chamo o primeiro repositório de repositório 1. Se você chamar o primeiro de 0, você não precisa daquele +1 ali. Tá? Então, tá? Como eu falei, isso funciona se a distribuição for uniforme. Tá? Então, se o meu número tem alguma regra de formação que faz com que ele não seja uniforme, tá, aí eu tenho um problema. Tá? Porque eu preciso calcular alguma outra coisa. Então, vamos dar primeiro uma olhada num exemplo aqui. Tá? Então, aqui, ó, tá? Isso é tirado de um livro de estrutura de dados, aí o Vilas. Tá? A gente tem um conjunto de números aqui e eu tenho uma função de hash para isso. Tá? Vamos supor que a minha tabela de hash tem 1000 entradas. Tá? Então, eu simplesmente pego o quê? O resto da divisão por 1000. Para essas chaves aqui à esquerda, eu vou ter esses valores aqui de hash. Tá? Então, aqui para 1030 e 2030, a gente tem uma colisão, porque geraram o mesmo endereço. Mas como o meu repositório, na verdade, cabe mais de um dado, não? A gente pode colocar os dois ali. Seria muito insensato eu criar repositórios onde só cabe um dado. Não faz sentido nenhum a gente fazer isso. Não? Só aqui para a gente definir de novo o termo colisão, que eu já estava usando antes ali. Tá? Então, se eu quero usar isto daqui, tá? Como eu falei para vocês antes, essa é a forma mais simples. Tá? Como é que eu posso ter uma garantia razoável? Eu pego o número primo próximo, tá, do valor que eu gostaria de ter para B. Vamos supor eu quero dividir B em 1000. Tá? Eu quero dividir o meu conjunto em 1000 repositórios. Então, eu vou achar um número primo próximo de 1000. Não me peçam para lembrar agora qual é o número primo, mas próximo de 1000. Tá? E eu vou usar este. Tá? Assim, estudos têm demonstrado que se eu pego o resto da divisão de um conjunto de números aleatório por um número primo, tá, eu tipicamente vou dividir aquele conjunto de números em mais ou menos, tá, conjuntos iguais, e mesmo que eles tenham alguma regra de formação muito clara, por exemplo, uma data de nascimento de trás para frente, 220-03-11, para quem nasceu em 11 de março de 2020, tá? Mesmo assim, a gente ainda consegue uma distribuição razoável disso, mais ou menos randômica. Tá? Então, essa é uma regrinha e que me permite usar isso aí como a técnica preferencial. Mas a gente pode usar outras coisas. Tá? O meio do quadrado é uma outra ideia. Tá? Então, assim, qual é o raciocínio disso? O raciocínio é de que se eu pegar um número elevado ao quadrado, tá, eu vou multiplicar o número por si mesmo e qualquer que seja a regra de formação dele, ela foi diluída no fato de que essa multiplicação do número por si mesmo, tá, vai usar todos os dígitos do número, tá, e vai produzir um novo resultado. E aí eu digo, bom, se eu quero dividir em 1000 repositórios, eu pego 3 dígitos lá do meio do quadrado, e novamente o meio, porque o meio é algo que depende do número como um todo, é relativamente randômico. Tá? Eu pego os 3 dígitos do meio e digo, essa é a chave. Tá? Essa é uma técnica. Qual a desvantagem dessa técnica? Eu tenho que elevar um número ao quadrado, tá? E isso já me causou algum
alguma complexidade computacional a mais. Ela é pequena, mas mesmo assim ela funciona. Tá? Eu posso, inclusive, pegar e deixar isso mais detalhado, tá? Simplesmente pegando um certo número de bits lá do meio. Eu nem preciso pegar dígitos decimais, tá? Mas tanto faz. Tá? Então essa é uma outra técnica para eu randomizar, aonde eu posso dizer de cara, tá, o que eu quero, tá? E eu pego o número de bits necessário para me dar exatamente essa faixa de valores. Tá? Então, funciona também. Tá? Uma outra técnica interessante que serve para strings, tá, é o sanfonamento ou folding. Tá? É a ideia de você ter uma tira de papel, tá? Você pega o valor ASCII de cada letra, tá? Escreve numa tira de papel e se dobra formando um bolinho ou uma sanfona. E aí você vai somar os dígitos individuais de cada coluna que você criou com esse sanfonamento. Vamos pegar um exemplo aqui, tá? Mais fácil, tá? O shift folding, que é o mais simples, tá? É aquele onde eu pego simplesmente os valores em sequência de ASCII de um string qualquer, por exemplo. Vamos supor que eu tenho um string de 5 letras e os valores ASCII são 123, 203, 241, 112 e 20. Eu simplesmente coloco os números um embaixo do outro e eu somo cada um dos dígitos, tá? Gero a soma, tá? E depois eu trunco para o número de dígitos que eu quero. Vamos supor que eu queria 100 repositórios, eu esqueço, o resultado ali foi 699, eu esqueço o 6 e simplesmente pego o 99 como a minha chave. Tá? Então essa é uma forma também de eu criar uma função que ela é fácil de calcular. Tá? Há gente que diga que isso aí não é randômico que chega, porque regras de formação de determinados strings podem fazer os primeiros caracteres serem todos iguais, por exemplo, ou coisa parecida. Então existe uma outra técnica que a gente chama de limit folding, que é o quê? Eu vou considerar essa minha sanfona da seguinte forma. O primeiro ASCII eu pego na ordem correta, o segundo ASCII eu inverto e por aí vai. Tá? E dessa maneira eu peguei os meus 123, 203, 241, 112 e 20 e escrevi da seguinte forma: 123, 302 ao invés de 203, 241, tá? 211 ao invés de 112 e 20, e eu gerei 897 como resultado. Novamente, vamos supor eu quero a minha função de hash é para mapear isso para dentro de 100 repositórios, eu ignoro o 8 e pego o 97 como o meu índice. Então, essa também é uma técnica. Tá? Então, a gente tem essas duas técnicas. Tá? Nada impede de você pegar um número, representar esse número como um string e aplicar isso aqui ao número. Tá? Mas é incomum. Tá? Usava-se esse tipo de hash na época do COBOL, por exemplo, que tinha funções que facilmente trabalhavam com esse tipo de coisa em cima de strings, e você podia mexer à vontade, tá, nessas coisas aí. E por último, tá, é aquela questão do no nonsense. Tá? Eu fazer análise de dígitos. O que significa isso? Tá? Eu tenho números que eu quero usar como chaves, e eu sei que esses números obedecem a determinados critérios de formação, tá, que vão me dar números com uma tendência. Por exemplo, CEP no estado de Santa Catarina vai tudo começar com 8. Tá? Ruim, né? Tá? Então eu sei o que melhor para mim é ignorar o primeiro dígito de um CEP. E com isso, tá, pegar só os outros que variam de cidade para cidade. Tá? E dessa forma eu consigo ter um conjunto de números que estão mais próximos de números randomicamente distribuídos, embora eles ainda não estejam. Né? Você vai ter CEPs de regiões centrais de cidades densamente povoadas e você vai ter CEPs de regiões de periferia ou regiões rurais onde tem 4, 5 casas. Tá? Então, continua não sendo uma coisa boa. Né? Mas, se eu jogo fora o primeiro dígito, já é melhor. Né? Então,
o que é isso nessa situação? Tem um exemplo aqui com DDD, mesma coisa. Tá? Então, é quando você tem uma situação que você sabe que a sua chave tem uma regra de formação e essa regra de formação faz com que ela tenha um viés para determinados números. Eu evito esses dígitos porque esses dígitos não vão me ajudar a criar uma distribuição randômica dos dados. O mais fácil é eu tentar ir para algum outro lado. Tá? Então, isso é uma coisa que, como eu falei para você, na verdade deveria ser feita logo de início, quando você projeta um sistema que vai usar hash. É você dar uma olhada quais são as chaves que você vai usar e como é que elas se formam e como é que elas são distribuídas. A partir daí você vê, eu vou criar uma função de hash personalizada, ou isso é um string e de repente usar um limit folding vai resolver o meu problema. Tá? Vale a pena fazer uns testes e ver como é que são montados os repositórios. Ou eu uso a técnica padrãozona, tá? De eu simplesmente pegar, representar a minha chave de forma numérica. Tá? Se eu estiver trabalhando com string, eu simplesmente represento o meu string com uma cadeia de bit, tá? E transformo num número, num long integer qualquer, por exemplo. Tá? E eu trabalho com divisão por um número primo qualquer. Tá? Isso aqui sempre é a solução quando não tem outra coisa. Tá? Muito bem. Como é que você vai treinar isso? Então, lá na frente, quando a gente falar um pouco mais de gerência de arquivos, a gente vai ver que isso aqui vai ter utilidade para você fazer o seu trabalho lá na frente também. Mas primeiro vamos mexer com hash na memória, e nada melhor do que você implementar do zero uma classe dicionário. Então, qual é a ideia? Seguir a mesma coisa que existe em outras linguagens de programação. Por exemplo, em Smalltalk existe uma classe chamada Dictionary, ou em PHP existe uma classe chamada Array, é um nome infeliz, tá? Mas esse é o nome do dicionário em PHP, tá? Que se comporta como uma lista indexada, tá? E na verdade você tem lá uma função de hash para você achar o que você tem dentro. Tá? Então você trabalha com chaves e trabalha com valores. Tá? A ideia é que aqui em C++ você vai implementar uma classe dicionário, tá? Onde a gente vai ter um conjunto de requisitos relativamente simples. Tá? Você vai usar um hash encadeado e um vetor como tabela de hash. Tá? Então vamos fazer uma coisa simples. Tá? Use o seu vetor, não precisa o vetor ser uma lista, e que só cada elemento do seu vetor vai ser uma cabeça de lista. As chaves vão ser strings. A ideia é que você use shift folding da forma mais simples, tá? Como função de hash para isso. Tá? E use um módulo 17 é o número primo sobre o resultado desse folding. Então, eu não vou truncar dígitos. Eu vou usar uma função de hash em dois níveis, duas etapas. Tá? A primeira etapa pega, faz um shift folding e me soma todos os dígitos. Isso pode dar um número grande. Né? A gente viu no exemplo aqui, por exemplo, que a gente chegou em 897, aqui 699, isso porque eu peguei 5 letras. Tá? Vamos supor que eu estou trabalhando aqui com uma chave que pode ser o nome completo de uma pessoa. Tá? Isso vai gerar um número maior ainda. Tá? Eu não vou truncar e pegar, sei lá, os últimos 2 ou 3 dígitos. Eu vou pegar, na verdade, o número inteiro e jogá-lo numa nova função de hash, que vai ser módulo 17. Tá? Então, você vai ter 17 repositórios. Tá? Esse encadeamento de funções de hash também é uma coisa que ajuda a garantir a randomicidade, tá? E a distribuição de probabilidade uniforme de um determinado elemento cair em algum dos repositórios. Tá? E aí a ideia é o que é? Esse dicionário deve ser um dicionário genérico, ou seja, eu uso uma chave, que é um string, mas essa chave pode ter associado a ela qualquer coisa, um número, um outro objeto, qualquer troço. Tá? Para isso, a ideia é você trabalhar com ponteiro do tipo void. Se você ainda não aprendeu a usar ponteiro void, agora é o momento que você vai trabalhar com isso, trabalhar com ponteiro genérico, fazendo o seu elemento apontar para qualquer tipo de coisa. Tá?
E a gente vai simplificar um pouco a sua vida para não complicar. Qualquer tipo de coisa, na verdade, vão ser inteiros, floats ou strings. Tá? 3 tipos de dados só. Tá? E aí, como é que você vai fazer isso? Você vai precisar de 2 classes para modelar isso. O dicionário em si, que vai ser implementado como um vetor de ponteiros para uma coisa chamada associação. Então, linguagens de programação como Smalltalk compõem os seus dicionários de associações. Uma associação tem o quê? A chave e o dado associado à chave em um objeto. Tá? Então, o primeiro campo é a chave. O segundo campo, você vai precisar ter uma variável de instância do tipo, onde você vai botar um código dizendo o que vem depois. Tá? Em linguagens de programação interpretadas tipo Smalltalk, você tem um identificador único do objeto que diz que classe ele pertence. Aqui a gente não vai ter essa facilidade, então vamos codificar o tipo ali dentro. Tá? É o que eu estou explicando em detalhes aqui embaixo. E a ideia é essa daqui. Tá? Então a sua classe dicionário vai ter o quê? Um vetor, tá? De 17 posições do tipo associação, tá? E você vai ter o quê? Cada associação é um elemento de lista, onde você tem o quê? Um string, que é a chave, o inteiro, que me diz qual é o tipo de dados que vai estar pendurado ali embaixo, ou seja, é um inteiro, é um ponto flutuante ou é um outro caractere. Eu tenho um valor, um ponteiro para o valor, que é um ponteiro void, que ele vai apontar para qualquer uma dessas coisas. E eu tenho um ponteiro chamado próximo, que aponta para a próxima associação. Tá? Então a ideia é essa daqui. Tá? Eu preenchi só a primeira parte aqui. Tá? Então eu vou ter aqui de 0 até 16, aqui não só 0 até 9, como está aqui. Tá? E cada um desses vai apontar para o quê? Uma instância de associação que contém a chave, contém o tipo, contém um ponteiro para a informação e contém um ponteiro para o próximo. Tá? Essa é a ideia. Tá? Então, é isso que vocês vão implementar. E o dicionário tem que ser capaz de o quê? Achar alguma coisa, colocar alguma coisa lá dentro, tá? E você tem que tomar um cuidado de quando você recuperar a informação, você tem que primeiro ver de que tipo que ela é, depois fazer um typecasting em cima do ponteiro, tá? Transformando o ponteiro void de um ponteiro para inteiro, um ponteiro para caractere ou um ponteiro para ponto flutuante, e aí recuperar a informação. Tá? Então a ideia desse exercício também é que você aprenda a trabalhar com typecasting, se você ainda não teve que fazer isso. Tá? E é isso. Tá? Terminamos. Divirta-se implementando, isso aqui é muito fácil, com isso você vai conseguir ter uma coisa interessante que você até pode usar no futuro para outras coisas. Tá? E como sempre a nossa aula é distribuída Creative Commons, você mesmo pode usar isso para dar aula para outras pessoas, tá? Desde que você não venda. E isso foi uma aula da disciplina de Estrutura de Dados do curso de Bacharelado em Ciência da Computação da Universidade Federal de Santa Catarina. Divirta-se implementando. Tchau!